Por que é, meus queridos, que a ciência moderna só se desenvolveu no Ocidente? Por uma razão muito simples, porque só no Ocidente havia a Igreja Católica. A ciência existe por causa da Igreja Católica. A grandeza de Santo Alberto Magno encontra-se no fato de que ele firma com grande clareza o compromisso da Igreja Católica com a verdade racional das ciências. Ou seja, muitas pessoas acham que existe uma contradição entre a fé e a razão. Santo Alberto Magno nos mostra que essa contradição ela não existe. E ele, como grande cientista da sua época, mostrou isso não somente nos seus estudos, mas também na filosofia e na teologia. Quem foi Santo Alberto? Santo Alberto nasceu no final do século XII, viveu a maior parte da sua vida no século XIII, isso quer dizer 1200 e alguma coisa, não é? E ele morreu com 87 anos. No início da sua vida, Santo Alberto teve um grande interesse pelo estudo das ciências, ciências naturais, aquilo que nós hoje chamamos de ciência, né? A física, a química, todas essas ciências, biologia, tudo isso que é o mundo, como ele foi criado por Deus, sabendo que o mundo foi criado por Deus, que é sumamente sábio, e portanto, é exatamente isso que permite que existam ciências. Pouca gente se dá conta disso. Por que é, meus queridos, que a ciência moderna só se desenvolveu no Ocidente? Todo mundo fica falando, a sabedoria dos chineses, a sabedoria das religiões orientais, a sabedoria, mas por que foi que a ciência moderna e toda a tecnologia da qual hoje nós usufruímos só se desenvolveu no Ocidente? Por uma razão muito simples, porque só no Ocidente havia a Igreja Católica. A ciência existe por causa da Igreja Católica. E se não houvesse Igreja Católica, não haveria ciência. Mas como assim, padre? Simples. O que é a ciência? É a inteligência humana que busca na natureza, nas coisas, uma lei inteligente. Santos doutores como Santo Alberto Magno nos ensinaram que Deus é Criador e Ele, quando criou as coisas, colocou leis inteligentes nas coisas. Existe ali o rastro de uma inteligência. E o que é que a ciência busca? A ciência é uma inteligência humana que está buscando a racionalidade de uma lei inteligente que está nas coisas. Mas quem colocou essa lei inteligente nas coisas? O Deus Criador. Portanto, se não houvesse um Deus inteligente, sabedoria suprema, Criador de todas as coisas, não haveria ciência, porque nós teríamos o caos. As coisas iriam mudar simplesmente, caprichosamente, sem constância, sem inteligência, sem leis, sem princípios. E portanto, se não há princípios, a gente não pode fazer equações matemáticas que possam calcular, por exemplo, as forças, os vetores que levam, por exemplo, o homem à Lua. É somente porque existe uma constante inteligente nas coisas que nós podemos ter ciência. Mas para que haja essa constância nas coisas, esses princípios
perenes nas coisas, é necessário que as coisas não sejam deuses. Não existe a deusa lua. Não existe o Deus sol. São criaturas que obedecem às leis do Criador. Nós, infelizmente, miseravelmente, desgraçadamente, estamos caindo outra vez nesse paganismo, com essa coisa de achar que as criaturas inanimadas são seres vivos. Essa história de chamar agora a Mãe Terra, como se a Terra fosse uma personalidade que precisa ser cultuada, venerada, respeitada. Não, a Terra não é nossa mãe, ela é nossa irmãzinha menor, a quem nós devemos respeitar, por causa de suas leis intrínsecas. Nós, livres, devemos respeitar o sistema ecológico da Terra, mas é um sistema que não é livre. Existem constantes científicas. A Terra não é uma pessoa. Só existe ciência moderna porque existe catolicismo.